Bom dia, pessoal! Hoje nós vamos iniciar um novo conteúdo. Tinha muito tempo que eu não estava postando aulas online, né? Peço desculpas aos inscritos no meu canal, mas porque o tempo estava meio corrido. E hoje eu vou procurar falar um pouquinho de vacinas e soros antiofídicos e a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema que está tão comentado hoje. Prometo que numa futura ocasião eu vou fazer também um vídeo falando, né, as diferenças entre as vacinas contra o Covid, para a gente estar procurando entender e discutir um pouquinho essa questão, né, que tem pessoas que estão querendo escolher vacinas, enfim. Uns falam que vacina é mais forte. Então, a aula de hoje vai ser um geralzão sobre vacinas e futuramente eu prometo colocar no canal alguma coisa sobre os tipos de vacinas do Covid. Então, vamos lá. Bem, só para a gente compreender rapidamente um pouquinho sobre o desenvolvimento das vacinas, a gente começa a fazer um pouquinho o histórico das vacinas, né? A primeira forma de imunização, né, dita, né, desenvolvida pelos médicos na época, em 1798, mais precisamente pelo médico chamado Edward Jenner, foi uma forma de imunização, não era chamada de vacina propriamente dita, mas o que o Edward viu? Ele viu que as pessoas que lidavam com gado e que tinham um tipo de varíola chamada varíola bovina, elas não manifestavam sintomas tão agressivos da varíola quando ela pegava a varíola humana. Então o Edward, ele começou a estudar como que poderia essas pessoas que lidavam com gado e em uma certa ocasião eles se pegassem a varíola humana, eles não desenvolviam a forma grave da doença, que acometia muitas pessoas na época. Então, a primeira vacina desenvolvida, que não foi uma vacina propriamente dita, mas foi uma forma de imunização, foi contra a varíola, né, que foi uma doença na época muito avassaladora. E o que eles faziam então? Por que não era uma vacina propriamente dita? Porque na realidade eles faziam cortes, eles pegavam secreções das tetas, principalmente na região da teta das vacas, né, dos seios da vaca, né? E essas secreções eram inoculadas em pessoas sadias através de um corte. Então não tinha agulha, né? Porque também a gente está falando de 1798. Enfim. E eles viram então que essas pessoas ficavam, de certa forma, mais resistentes à doença. Só para a gente ter ideia, isso foi desenvolvido em 1798, por isso que a vacina ela tem esse nome, porque ela vem de vaca, né? E uma homenagem ao seu descobridor. Por isso que chama vacina, né? Vem da palavra vaca, porque ela foi a primeira a ser desenvolvida, propriamente dita, foi através, né, das excreções da varíola bovina e inoculada, né, através de um corte em seres humanos. Bom, a vacina da varíola, só pra gente ter curiosidade, ela chegou no Brasil em 1804, né? E ela veio pro Brasil transportada através, né, dos navios de escravos, né? Porque lá na África do Sul já se tinha na região da África já se tinha essa vacinação em massa da população contra a varíola, né? E o primeiro país que foi o primeiro país a tornar a vacinação obrigatória foi o país Baviera e foi o primeiro país que tornou a vacinação obrigatória, principalmente contra a varíola. Bom, a partir do desenvolvimento então dessa forma de imunização da varíola, ao longo dos anos eles foram da vacinação contra a varíola, ao longo dos anos essa forma de imunização foi sendo melhorada, digamos assim. No Brasil, a vacina contra a varíola ela só se tornou obrigatório através de uma resolução em 1837.
para crianças e para adultos em 1846. Porém, os postos de saúde na época, né, que não sei se chamava assim, mas as unidades de saúde, elas não conseguiam vacinar todo mundo. Por quê? Porque a produção industrial da vacina não era suficiente. Então, mesmo com a obrigatoriedade da vacina contra a varíola, não se conseguia vacinar todo mundo. A vacinação em massa no Brasil, ela só começou a ser contra a varíola, ela só começou a ser conseguida a partir de 1884, ou seja, a gente tem uma obrigatoriedade da vacina contra a varíola em 1837 e somente consegue suprir a necessidade da população em 1884, né? Então, são muitos anos após. Bom, em junho de 1904, né, o Oswaldo Cruz, que é um dos fundadores da Fiocruz, né, motivou o governo a enviar um congresso, um projeto para restaurar a obrigatoriedade da vacinação em todo o território nacional. Por que isso? Porque o Oswaldo, ele verificou que a partir do momento que ele conseguiu produzir as vacinas em grande escala, teria que ter uma imposição do governo, porque muitas pessoas não queriam vacinar. Tinha muitos, como do Covid, a gente vê hoje, né? Tinha muitas crenças na época a respeito da vacina da varíola. Por ela ser feita a partir de secreções vindas de vacas, né? De bovinos, acreditava-se que a pessoa poderia virar, né? Ficava com cara de vaca, enfim, criavam muitas crenças em cima disso, né? Como hoje a gente também ouviu em relação à vacina. Então, a partir daí a gente tem a revolta da vacina, né? Que é o povo contra o governo, porque o povo não queria se vacinar, aliados a essas crenças populares, né? Então era algo novo. Então foi uma forma de imposição do governo através, claro, do Oswaldo Cruz, que foi um pesquisador muito importante para o Brasil, e foi ele que conseguiu trazer a produção em escala industrial para o Brasil de vacinas contra a varíola, e assim a gente tem a tão famosa revolta da vacina, que é essa revolta, esse conflito entre o governo tentando tornar obrigatório a vacinação e a população de um modo geral. Bem, com o desenvolvimento então da primeira vacina, que foi contra a varíola, a partir daí então foi um passo em grande escala para desenvolvimento de novas vacinas, né? O Instituto Pasteur na França, né, desenvolveu logo após, né, em 1885, a vacina contra a raiva. Depois, mais a vacina contra a tuberculose. Infelizmente, a vacina contra a tuberculose, ela só chegou aqui no Brasil em 1925, ou seja, ela foi desenvolvida em 1909 e chega no Brasil quase, né, mais de 10 anos após o desenvolvimento. E somente em 1921 se desenvolve aquela vacina que a gente toma, né, que é tão famosa, que a gente toma quando a gente é criança, que é a BCG, né? O uso da BCG, ela foi muito disseminada após a Segunda Guerra Mundial. Depois a gente tem a vacina da difteria, em 1925 a vacina da coqueluche, enfim, né? Então a gente tem, a partir do desenvolvimento da vacina contra a varíola, se criou, né, se abriu o desenvolvimento dessas várias outras vacinas que a gente conhece, né, no Brasil e no mundo. Bom, somente para a gente ter ideia, né, em 200 anos de vacinação, a partir do momento em que se tornou obrigatória em maioria dos países a vacinação, várias doenças foram erradicadas, né? Como exemplo, a gente tem a febre amarela urbana, foi erradicada através da vacinação. A própria varíola, né, em 1979, não se ouvia mais falar de casos de varíola, e a da poliomielite. Embora a vacina, né, ela tenha sido eficaz para a erradicação dessas doenças, a gente sempre tem que continuar a vacinação. Nos últimos anos a gente verificou, né,
principalmente o pessoal da saúde, aqui como exemplo daqui da região, Cachoeiro Itapemirim, o novo surto de cachumba e sarampo, que eram doenças que já tinham sido erradicadas lá no passado. Isso acontece porque, devido à erradicação de algumas doenças, muitas pessoas deixam de procurar os postos de saúde, principalmente mães, né, deixam de levar seus filhos para vacinar contra essas doenças, porque não se ouve mais falar. Isso é errado, porque isso pode fazer surgir novamente essas doenças, né? Elas podem se tornar endemias, né, novamente. Então, a gente, por mais que várias doenças tenham sido erradicadas com a vacina, a gente sempre tem que tomar, como é o caso da gripe, né, que todo ano precisa ser tomada. Bom, o que seria imunizar? Imunizar a pessoa é tornar ela resistente a um organismo que causa uma doença infecciosa. A gente tem duas formas de imunização, né? A gente tem a imunização passiva e a imunização ativa. A imunização passiva é aquela em que a gente adquire os anticorpos já prontos para se defender de uma nova doença. Então, a gente tem esses dois tipos diferentes de formas de imunização. A imunização ativa e a imunização passiva. A imunização ativa, passiva, a gente adquire já aqueles antibióticos prontos. Então, é uma resposta mais rápida, né? Esses anticorpos podem ser obtidos de outros indivíduos da mesma espécie ou de um outro animal, né? Ela nos dá proteção temporária, porém a sua resposta ela é rápida, né? Então, por exemplo, o soro antiofídico, o soro contra o veneno de cobra, é uma forma de imunização passiva. Eu vou mostrar para vocês depois uma imagem como que faz o soro. A gente vai ver que o soro ele é fabricado a partir do sangue de bovinos, né? De equinos, desculpa, como o cavalo e a égua. Eles precisam de uma alta dosagem para fazer efeito neles, o veneno da cobra. A dosagem que aí se aplica uma baixa dosagem, esses animais produzem anticorpos, esses anticorpos são extraídos desses animais, purificados em laboratório, e assim a gente tem o soro antiofídico que salva tantas vidas, tantos anos. Então, qual que é a ação principal da imunização passiva, né? É ser rápida, é como se fosse um tratamento. Eu tomei uma picada de cobra, eu preciso de recuperação imediata, porque não tenho tempo hábil para eu produzir anticorpos, para eu então me salvando dessa picada. Dentro da imunização passiva, a gente tem a natural e a artificial. A artificial é aquela produzida pelo homem, que é o caso do soro antiofídico, como eu falei. E na natural, a gente tem o mais conhecido, que é a amamentação. Então, a mãe, durante a amamentação, ela transfere anticorpos já prontos para o filho, né, através da amamentação. Ou também durante a gestação, através da placenta. Então, a mulher, a gestante, ela transfere anticorpos já pronto para o bebê já na placenta. Bom, tem se falado muito no desenvolvimento de soros do Covid. Por que isso? Na realidade, o desenvolvimento de soros por Covid, o objetivo não é diminuir os casos de pandemia, o objetivo é gerar um tratamento eficaz para diminuir os sintomas da doença em pacientes que já são infectados. Então, o que eles fazem? Eles estão estudando, claro, isso tudo muito recente, né? Uma forma de eles extraem o soro do sangue, né? O plasma sanguíneo, e obtêm os anticorpos de pessoas que já foram infectadas e que se curaram do Covid, para injetar em outras pessoas, né? Que estão doentes, para assim a pessoa ter uma resistência maior e o vírus não infectar tão rapidamente e a pessoa não apresentar quadros de sintomas menos agravantes. Então, isso aí são estudos
mas tem-se também esse estudo, né? Inclusive é uma universidade brasileira que está desenvolvendo isso. Uma forma de tentar amenizar os sintomas do Covid é o desenvolvimento do soro. Então, lembrando que na imunização passiva é uma resposta rápida, temporária, então a pessoa é como se fosse um medicamento, né? A pessoa toma, se cura e acabou. E é usado mais para tratamento, diferente da vacina, que o objetivo principal é prevenção. Bom, pessoal, aqui só para a gente exemplificar como que ocorre a produção do soro antiofídico, né? Hoje em dia, né, já existe técnicas de purificação do veneno. Então, o veneno da cobra ele é extraído da cobra, purificado em laboratório. O Instituto Butantan é um dos maiores produtores de soro antiofídico do Brasil. Por isso que eles falam, né, que não é para matar a cobra depois da picada, para eles reconhecer qual é o tipo de cobra, né, que foi a picada, e também se eles não tiverem lá, eles conseguem extrair o veneno daquela cobra para ele estar fazendo daquela serpente para eles estarem fazendo o soro. Então, como que ocorre, né? O veneno, ele é purificado, produzindo apenas o antígeno. Esse antígeno é injetado no animal, espera-se algum tempo, né? Até o cavalo, né, produzir os anticorpos. Depois é extraído o sangue desses animais, com agora os anticorpos já produzidos. Esse sangue, ele é centrifugado, né? Então, a gente consegue ter a parte líquida do sangue, que é chamado soro ou plasma, vai ter os anticorpos. Então, esse plasma, ele vai ser purificado e injetado, né, no ser humano, para caso, né, de fazer, de ter, já se tendo, assim, o soro preparado. Então, mais uma vez, né? O veneno é injetado no animal, o animal produz anticorpos, o sangue desse animal é recolhido, é levado a uma centrifugação, onde se separa o plasma das células, das outras células sanguíneas. No plasma eu tenho os anticorpos e esse plasma é que é usado, né, para tratar, no caso, a doença, no caso, a picada de cobra em seres humanos. Bem, um outro tipo de imunização é a imunização ativa, que é aquela proteção que não é conferida imediatamente, porém ela tem proteção prolongada, né? Um exemplo é a vacina. Então, a imunização ativa é aquela que, ao longo do tempo, a pessoa vai ser resistente a determinada infecção por mais tempo, né? E ela demora um tempo para se desenvolver. Por isso que a gente fala, né? A gente tem o caso do Covid mais uma vez, que a gente tem 15 dias para a gente se tornar realmente imune. Então se pede, né, para manter o isolamento social em menos de 15, mais de 15 dias por conta disso, porque dependendo do agente infeccioso, a imunização ela não é imediata, então ela demora um certo tempo para estar ocorrendo. Bom, só para a gente encerrar, então a gente tem dois tipos de imunização, a passiva e a ativa. A imunização passiva pode ser dividida em natural ou artificial. A natural é o caso da amamentação, né? Através do leite materno, a mãe transfere anticorpos para o bebê. E a artificial, que é aquela feita através do desenvolvimento de soro, como eu falei, o soro antiofídico é o soro contra o veneno de cobra. A imunização ativa, né, ela é natural, ela ocorre após a infecção de uma doença, né? Então você mesmo, o seu organismo, ele tem anticorpos, ele produz anticorpos em resposta a um determinado agente patogênico, né? Por isso que a gente fala, né? Quando começou a pandemia, se falava muito na questão de que a doença, os sintomas da doença dependia do sistema imunológico da pessoa. Por quê? A pessoa ela tem uma defesa natural,
porém depende do sistema imunológico dela. Se ela tem um sistema imunológico eficiente, né, provavelmente ela vai ter sintomas leves, né, do Covid, porque o vírus ele não vai se infestar tanto no organismo daquela pessoa, né? Então, porque o sistema imunológico dela é capaz de neutralizar ele com mais eficiência do que outra pessoa. Então, a gente tem a imunização ativa natural, né? Que é essa natural que a gente tem, porque senão a gente viveria doente se não fosse nosso sistema imunológico. E a artificial, que é o desenvolvimento de vacinas. Bem, o que seria uma vacina então? Vacina ela é desenvolvida através de um processo, né, em que a gente estimula a resposta imunológica do próprio organismo. Então, o que é necessário para se produzir uma vacina? Primeiro, entender o ciclo de infestação do agente, né, patogênico. Isso você permite durante o desenvolvimento a produção da vacina, você encontrar o melhor estágio, né, para servir de alvo, né, para a gente ter qual substância ele produz, em que momento que acaba gerando, né, a doença, e entender os mecanismos imunológicos que aquele agente patogênico ele estimula no organismo humano. Então a gente vai ver que os anticorpos eles são específicos, né? E de cada doença, então ele tem uma resposta específica. Então a gente tem que entender quais são esses anticorpos que vão ter resposta àquele agente patogênico. Por isso que se demorou tanto tempo para desenvolver a vacina contra o Covid, porque não se conhecia, como a gente fala, é o novo Covid, né? É um vírus novo que surgiu, né? Então demorou-se um pouco tempo, né? Por conta, né, exatamente disso, precisava se conhecer o ciclo patológico da doença, do patógeno, né, como ele era, de que ele era formado. Tanto é que quando desenvolveu a USP, né, mais uma vez uma universidade brasileira, conseguiu participar junto com outras universidades do exterior a fazer o genoma do Covid, foi mais rápido o desenvolvimento da vacina, porque se conhecia as moléculas que aquele patógeno produzia, se conhecia o ciclo daquele patógeno, e depois a gente vai, né, a questão dos testes clínicos, que é verificar, né, quais moléculas no organismo humano aquele patógeno ele induz, qual molécula está atuando contra aquele patógeno. Então, a gente precisa saber essas duas informações. Bem, qual que seria a característica de uma vacina ideal? Não existe vacina ideal, mas qual seria uma característica dessa vacina? Ela conter antígenos, que são alvos do sistema imunológico, né? A vacinação deveria gerar uma imunidade efetiva, acionar tanto anticorpos como os linfócitos T, ou seja, a gente teria que, a vacina propriamente, ela já permitiria a gente ter anticorpos prontos e a memória para aqueles anticorpos. Vacinas devem produzir imunidade protetora, de proteger a gente. Bom nível de proteção sem necessidade de uma segunda dose, porque como a gente está vendo aqui no Brasil, né? A grande maioria toma a primeira dose, não quer voltar ao posto para tomar uma segunda dose, seja porque acha que está imunizado, ou seja porque não consegue ir, ou como a gente viu um caso aqui na região, por conta da falta da vacina que tomou inicialmente. Então a gente tem esse problema. Então uma vacina ideal, ela deveria ser em dose única, né? Mas infelizmente não sempre se consegue isso. E deveria ser segura. Uma vacina ela nunca poderia causar morte, nem a doença em nenhuma pessoa. Então uma vacina ideal é aquela que não leva sintomas, né, da doença. Então muitas pessoas ao tomar a vacina desenvolveram, embora de forma branda, alguns sintomas do Covid. Mas isso infelizmente acontece porque a gente não tem, como eu disse, uma vacina ideal.
Bom, além disso, uma vacina seria ideal se ela tivesse baixo custo, né, para o governo e enfim, para todo mundo, fácil de administrar. Então a gente tem o caso aí se eu não me engano, da Pfizer, né, que ela tem que ficar, né, em um freezer de menos 5 graus, né, não me lembro certo o graus, que eu sei que ela precisa ficar muito tempo congelada e imediatamente, quando ela é descongelada, ela precisa ser aplicada, porque senão ela tem uma estabilidade biológica baixa. Então, isso não é ideal, né? Porque isso demanda dificuldades na imunização em massa da população e poucos ou nenhum efeito colateral seria o ideal, né? Mas a gente, infelizmente, acontece, né, em alguns casos, de ter efeitos colaterais. Isso seria o ideal, né, gente? Isso não ocorre, porque isso depende do organismo de cada um. Então, é muito específico. Tem pessoas que tomam a vacina da AstraZeneca e não desenvolve sintoma nenhum. Tem outros que tomam da Coronavac e desenvolve, né, alguns efeitos colaterais. Mas o ideal era que a vacina não desenvolvesse nada, né, nenhum sintoma, nenhum efeito colateral. Bom, a gente tem tipos de vacinas, né? A gente tem as vacinas que são formadas por organismos inteiros, atenuados ou inativos. São as vacinas atenuadas, que são formadas por vírus não virulento, né, de certa forma, que não causam, né, eles estão lá fracos, né, eles não conseguem se reproduzir no organismo humano. Elas são constituídas de micro-organismos obtidos através de seleção de cepas selvagens e atenuadas através de técnicas, né, laboratoriais. Então, muito se falou quando se desenvolveu a Coronavac, né, por que a China, que todo mundo estava falando que era uma jogada política, enfim, porque ao mesmo tempo ela lança doença e ao mesmo tempo ela é a primeira a lançar a vacina. Isso é óbvio, né, gente? Lá tinha cepas selvagens do vírus, eles já tinham as cepas selvagens do vírus. Então, a China ela teve que ceder para outros laboratórios, ou alguns desses laboratórios que desenvolveram os outros tipos de vacina já tinham culturas selvagens do vírus. Então, toda vacina atenuada, que é fabricada de forma atenuada, ela precisa de cepas selvagens, né? Ela precisa ter esses vírus lá de forma natural para que eles possam, por meio de técnicas laboratoriais, fazer, né, essa atenuação, que é deixar esse vírus, de certa forma, quase que morto, para ele não se tornar virulento e não desenvolver doença na pessoa, né? Além disso, uma vacina feita de organismos inteiros, elas provocam de forma atenuada, porque a gente vão ter como eu falei, os organismos, tem vacinas que o organismo é inteiro, que ele está atenuado ou inativo, né? Ele está morto. Então elas tendem a provocar infecções similares à doença, porém embaixo são sintomas mais brandos, né, digamos assim. Além disso, elas têm grande capacidade protetora, são altamente, elas conferem imunidade a longo prazo quando comparadas com outros tipos de vacinas e possivelmente por toda a vida, né? Então, dependendo esse tipo de vacina, embora muitas pessoas questionam, né, a respeito do uso de vacinas de organismos inteiros, atenuados ou inativos, elas são altamente eficazes, né? Elas dão uma proteção muito maior do que outros tipos de vacinas que a gente vai ver. Então, não existe isso de que existe vacina fraca, vacina mais forte, né? Então, são tipos diferentes de vacinas em que a função principal é estimular o sistema imunológico. Bem, as vacinas atenuadas e inativadas, elas têm características diferentes. Só para a gente ter uma ideia, né? As vacinas atenuadas, em geral, promovem proteção mais completa. Lógico, é o organismo inteiro ali, vivo, ele não está morto, né?
e você está desenvolvendo uma imunidade àquele indivíduo. Então, realmente são mais duradouras essa imunidade e é mais completa e ela precisa de um menor número de doses, né? A gente precisa de menor concentração, menor número de doses. Podem causar doenças em pacientes imunocomprometidos, por isso que se fala, né? Não tomar a vacina, você não pode ter sintomas de gripe, você não pode ter nenhuma infecção, porque seu sistema imunológico ele já está tentando combater aquela infecção. Se você coloca um vírus inteiro ou atenuado ali, né, um micro-organismo inteiro ou atenuado, você pode sim desenvolver a doença, porque o seu sistema imunológico ele está comprometido em combater aquela outra infecção. Então, jamais se toma vacina gripado, com alguma infecção, de qualquer forma, tá? Bom, como exemplo de vacinas que já existem hoje, que a gente toma quando é criança, principalmente de organismos inteiros, a gente tem o sarampo, a rubéola e a cachumba. Então, são exemplos de vacinas de organismos inteiros. Depois a gente tem as vacinas chamadas inativadas, né? Que são, pode ser micro-organismos inteiros inativados, como eu falei, por técnicas laboratoriais, produtos tóxicos que os micro-organismos produzem. Então, pode ser excreções que eles fazem no nosso organismo, uma vez que você está infectado. É o caso lá, né? Da varíola, se pegavam excreções do patógeno para tornar a pessoa imunizada. Vacinas de subunidades ou de fragmentos de micro-organismo. Então, existem vacinas que são pedaços do vírus, né? Vacinas obtidas por engenharia genética, a gente tem o caso aí, né, se eu não me engano, da AstraZeneca, em que a vacina ela é um organismo transgênico que carrega elementos iguais ao Covid, mas que não é o Covid, né? Então, a gente tem essas vacinas que são obtidas por engenharia genética. Vacinas glicoconjugadas, em que os componentes polissacarídeos são conjugados a proteínas. Então, é relacionado, né, às técnicas laboratoriais. Então, a gente tem esses vários tipos de vacinas. Mas as mais comuns são a de organismos inteiros, atenuados ou inativos, essas de produtos tóxicos produzidos pelo micro-organismo inativado. E agora, mais recente, a gente tem essa da engenharia genética e através da produção de transgênico, né? Se pega uma molécula de um vírus causador de uma doença, né, muito grave, e injeta em um vírus, por exemplo, o vírus da gripe, que se conhece muita coisa, que já se tem muita informação, e assim a gente consegue tornar a pessoa imunizada às duas doenças. Bem, além disso, a gente vai ter os tipos de vacina, né, que são chamadas macromoléculas purificadas. Então, pega partes, né, são aquelas de pedaços do micro-organismos. As que são feitas através daquelas toxinas, daquelas excreções do micro-organismo, são chamadas de toxoides, só para a gente ter uma noção, né? Antígenos recombinantes, que são aqueles pedaços do vírus que são inoculados na vacina. E polissacarídeos capsulares, que foi aqueles que eu falei. Pega-se um complexo, vai se ligando, uma parte de uma molécula de um organismo se liga na outra molécula, e assim a gente tem as vacinas de polissacarídeos complementares. Bom, aqui é como funcionam as vacinas, né? As vacinas funcionam da seguinte maneira, né? Eles basem na questão do que partes do vírus, ou o próprio vírus atenuado, ou o vírus inativado, ou a bactéria, né? Elas são introduzidos no paciente através da vacinação, né? No nosso sangue, a gente tem células de defesa chamadas glóbulos brancos. Essas células de defesa, então, vão agir contra esse agente patogênico inativado ou morto ou partes dele, vão reconhecer ele, né, e vão acionar vão
degradar esse agente patogênico e, ao mesmo tempo, acionar a produção de anticorpos de memória, né? Se o paciente se depara com a doença mais tarde, ou seja, se o vírus, o mesmo vírus que ele tomou a vacina, ele ser infectado, ele já tem a memória através dos linfócitos T, que já vão produzir os glóbulos brancos de maneira específica para combater ele. Então, a gente tem duas células de defesa do nosso organismo trabalhando: a célula de memória e os glóbulos brancos, que também são chamados, ambos são chamados de anticorpos, né? Mas principalmente os glóbulos brancos, eles atuam na linha de defesa imediata, são eles que destroem, são células que destroem os agentes patogênicos e aciona a produção de memória no nosso sistema imunológico. Bom, é isso. Vale salientar também, que eu não falei ainda, mas a maioria das vacinas são relacionadas a doenças causadas por vírus, embora existam algumas doenças causadas por bactérias que também se verificou eficiência no uso da vacina, mas é mais comum utilizar vacinas para prevenção de doenças causadas por vírus, porque as bactérias elas têm outros mecanismos de infectar o organismo humano. E também porque as bactérias, a gente tem o uso de antibióticos para o tratamento de bactérias e elas causam as chamadas infecções. Então, doenças causadas por vírus são chamadas de viroses e doenças causadas por bactérias, né, infecções. Bom, pessoal, é isso a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição, tanto na minha página do Facebook, como aqui no canal do YouTube, como no meu WhatsApp, para quem é meu aluno. E espero que vocês tenham entendido sobre as vacinas. Eu prometo que no futuro, num momento mais à frente, quando eu estiver menos ocupado um pouquinho, eu prometo trazer algumas informações sobre os diferentes tipos de vacinas do Covid, que é uma coisa que a gente está ouvindo muito falar, mas não deixem de se vacinar. A vacina, ela é muito importante em todos os sentidos, né? Então não existe vacina boa, vacina forte, vacina fraca, não existe isso. É importante a gente estar se vacinando, seguindo, né, esse plano de vacinação do governo. Até uma próxima vez. Qualquer dúvida, eu estou aqui.